Boa noite, turma da leitura compartilhada. Todos sejam muito bem-vindos. Vamos dar continuidade à leitura do livro O Mestre dos Mestres, de Augusto Cury, com o tema de hoje: As limitações da ciência e a postura de Cristo como fonte da verdade essencial. Uma área do conhecimento só ganha status de verdade científica quando comprova os fatos e prevê fenômenos. Se falarmos que o tabagismo prejudica a saúde, precisamos provar que os fumantes contraem determinadas enfermidades, como câncer de pulmão e doenças cardiovasculares. Uma vez comprovados os fatos, podemos prever fenômenos, ou seja, podemos prever que os fumantes têm mais possibilidades de adquirir essas doenças do que os que não são fumantes. Ao comprovar os fatos e prever fenômenos, o conhecimento, principalmente nas ciências físicas e biológicas, deixa de ser um mero conhecimento e passa a ganhar status de verdade científica. Porém, há aqui um problema filosófico sério que muitos não compreendem. Uma verdade científica não atinge jamais a verdade essencial. 1 milhão de pensamentos sobre um tipo de câncer de pulmão causado pela nicotina, verdade científica, não é o câncer em si, verdade essencial ou real, mas apenas um discurso científico sobre ele. Do ponto de vista filosófico, a verdade científica, ciência, procura a verdade real, essencial, mas jamais a incorpora. Outro exemplo: se produzirmos 1 milhão de ideias sobre um objeto de madeira, todas essas ideias poderão definir e descrever a celulose contida na madeira. Mas a madeira continua sendo madeira e as ideias continuam sendo meras ideias. A interpretação de um terapeuta sobre a ansiedade de um paciente não representa a essência da energia ansiosa do paciente, mas um discurso sobre ela. A interpretação está na cabeça do terapeuta, mas a ansiedade está na emoção do paciente. Portanto, ambas se encontram em mundos diferentes. Sei que muitos leitores podem estar confusos com o que estou dizendo, mas o que quero mostrar é que a discussão filosófica sobre o que é, aspas, verdade tem varrido séculos. Eu mesmo, por mais de 10 anos, produzi uma teoria filosófica sobre o que é uma verdade científica, qual a sua relação com a verdade essencial, como ela se constrói na mente humana, até onde é relativa, quais são seus limites, alcances e lógicas. Todas essas questões são muito complexas e não entrarei em detalhes a respeito delas neste livro. Todavia, o que quero enfatizar ao expor esse assunto é que, a respeito da verdade, Cristo colocou-se numa posição que a ciência jamais pôde atingir. Ao afirmar que era o caminho, a verdade e a vida, ele foi profundamente perturbador, porque se identificou com a própria verdade essencial, como a própria essência da vida. Ele não disse que possuía verdade acadêmica, ou seja, que possuía o conjunto de conhecimentos, de ideias e de pensamentos verdadeiros, e sim que ele mesmo era o caminho que conduz à fonte da verdade essencial, o caminho que atinge a própria essência da vida. Que vida era essa? A vida eterna, infindável e inesgotável que ele propagava possuir. Ao pronunciar tais palavras, posicionou-se como alguém cuja natureza estava além dos limites do que é propriamente humano. Ele se posicionou como filho de Deus, como autor da existência, como arquiteto da vida ou qualquer outro nome que se possa dar. Seu discurso foi impressionante. Como veremos, Cristo gostava de afirmar que era filho do homem. Ele apreciava a sua condição humana. Porém, em alguns momentos, aquele homem mostrava uma outra face, por meio da qual reivindicava sua divindade. Como seres humanos, temos diversos limites. Ninguém pode dizer de si mesmo que, aspas, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém que é meramente humano, mortal e finito, pode afirmar que possui em si mesmo a eternidade. Somos todos finitos, fisicamente. Somos todos limitados, temporal e espacialmente.
Como pode uma pequena gota reivindicar ser uma fonte de água? O que nenhum ser humano teria coragem de proferir, a não ser que estivesse delirando, Cristo proferiu com a mais incrível eloquência. Somos limitados na organização dos pensamentos, que são construídos a partir dos parâmetros que temos na memória. O fim e o infinito são parâmetros incompreensíveis, inatingíveis pela inteligência humana. Pense no que é o fim e tente esquadrinhar o que é o infinito. Já perdi noites de sono pensando nesses extremos. A existência humana transcorre dentro de um curto parêntese da eternidade. A vida humana é apenas uma gota existencial na perspectiva da eternidade. Nossos pensamentos estão num pequeno intervalo entre o princípio e a eternidade. A ciência trabalha nos intervalos de tempo, sejam eles enormes ou extremamente pequenos. Sem o parâmetro do tempo, não há ciência. Se estudar o que transcorre nos intervalos do tempo é algo sofisticado, o que dirá estudar os fenômenos que estão além dos limites do tempo, que transcorrem na eternidade? Um dos motivos de a ciência ter sido tímida e omissa em investigar a inteligência de Cristo é que seus pensamentos tratam de assuntos que extrapolam os parâmetros da ciência. O que a ciência pode dizer a respeito dos pensamentos de Cristo sobre a eternidade? Nada. A ciência, por ser produzida dentro dos intervalos de tempo, não tem como confirmar nem discordar dele. Se estudar a própria existência já é uma tarefa complexa, como poderá a ciência discorrer sobre a autoria da existência? Podemos discorrer teoricamente sobre as origens do universo, sobre os buracos negros, a teoria do Big Bang, mas não temos recursos intelectuais para discorrer sobre a, aspas, origem da origem, a causa das causas, aquilo que está antes do início, a fonte primeira. O pensamento pode estudar os fenômenos que estão no pré-pensamento. Sim, mas o pensamento sobre o pré-pensamento, como disse, será sempre o pensamento e não o pré-pensamento em si. Se estudar fenômenos observáveis, passíveis de investigação e aplicação metodológica já é uma tarefa extenuante para a ciência, imagine pesquisar aquilo que está além dos limites da observação. Se a ciência mal entende os fenômenos da vida, como pode entender aqueles que transcendem o fim da existência? De fato, a ciência tem limitações para pesquisar os complexos pensamentos de Cristo sobre a eternidade e a superação do caos da morte. Tais pensamentos entram. Se a ciência mal entende os fenômenos da vida, como pode entender aqueles que transcendem o fim da existência? De fato, a ciência tem limitações para pesquisar os complexos pensamentos de Cristo sobre a eternidade e a superação do caos da morte. Tais pensamentos entram na esfera da fé. Tema: o discurso de Cristo abalaria os fundamentos da medicina. Apesar de a ciência não ter condições de estudar o conteúdo do discurso de Cristo e do poder que ele expressa ter ela, como comentei, não está de mãos amarradas. Ainda pode investigar algumas áreas importantes da sua inteligência. Pode estudar a sua coragem e ousadia para dizer palavras incomuns e o choque psicossocial dessas palavras. Pode investigar se as suas ideias são coerentes com a sua história. Pode analisar como ele rompia as ditaduras da inteligência e administrava seus pensamentos nos focos de tensão. Pode estudar quais são as metas fundamentais da sua escola da existência. Imagine Cristo transitando pelas ruas, pelos acontecimentos sociais, pelas festividades e pelos congressos de medicina, proclamando com eloquência, como fazia em sua época, que por intermédio dele o ser humano poderia superar o fim da existência e ir ao encontro da eternidade. Sua ousadia era sem precedentes. Ele discursava com incrível determinação sobre temas que poucos ousariam abordar.
Imagine Cristo interferindo nas conferências médicas e brandando que ele é a ressurreição e a vida. João 11, 25. Se escandalizaria os psiquiatras e psicoterapeutas com a proposta de uma vida interior que jorra um prazer pleno e inesgotável. Imagine a que ponto sua proposta sobre uma vida infindável, uma vida sem doenças e misérias, escandalizaria os médicos e os cientistas da medicina, que lutam para prolongar a vida humana, ainda que seja por alguns dias ou meses. Diante do discurso de Cristo, algumas perguntas invadiram a mente dos cientistas e dos médicos mais lúcidos. Como é possível transcender o inevitável e dramático caos da morte? Como é possível reorganizar a identidade da consciência depois que a memória se esfacela em bilhões de partículas na decomposição do cérebro? Como é possível desfrutar uma existência em que não se concede mais o envelhecimento? Que tipo de natureza o ser humano teria de ter para possuir a existência que se renovaria e se perpetuaria eternamente? Como a memória e a construção de pensamentos se renovariam numa história sem fim? O discurso de Cristo certamente abalaria a complexa e, ao mesmo tempo, limitada medicina, que é capaz de fazer muito por alguém que está vivo, mas não pode fazer nada por aquele que está morto. Todas essas perguntas são provenientes de uma existência finita, questionando uma existência infinita, com suas inúmeras dúvidas e limitações. Entretanto, o questionamento do finito sobre o infinito, do temporal sobre o eterno, ainda que limitado, é um direito legítimo do ser humano, um direito personalíssimo de expressão do pensamento, pois a vida clama por continuidade. Cristo era tão determinado nessa questão que chegou até a usar uma metáfora que escandalizou muitos em sua época. Diz que quem comesse de sua carne e bebesse do seu sangue teria a vida eterna. João 6, 53, 54. As pessoas ficaram pasmas com a coragem daquele homem ao proferir tais palavras. Pensaram que ele estava falando da sua carne ou do seu sangue físicos. Todavia, ele discorria sobre a incorporação de outra natureza, de uma natureza eterna. Que proposta intrigante! Seus opositores pediram-lhe que não deixasse suas mentes em suspense, mas lhe dissesse claramente quem ele era. Lucas 7, 18, 20. A nata intelectual de Jerusalém fazia longos debates para descobrir sua identidade. Até as pessoas sem cultura discutiam sobre a sua origem. Os próprios discípulos ficavam perturbados com seu discurso e indignavam quem era o mestre que eles seguiam. João 8, 25. Haviam deixado tudo para acompanhá-lo, e quanto mais andavam com ele, mais percebiam que não o conheciam. O ser humano sempre procurou uma religião como âncora do futuro, com o objetivo de transcender a morte, e sempre procurou a medicina como âncora do presente, com o objetivo de retardar a morte. Agora parecia alguém dizendo palavras nunca ouvidas sobre a superação do fim da existência e sobre a imersão na eternidade. E tudo se complicava mais porque, ao mesmo tempo em que pronunciava com ousadia e determinação palavras incomuns sobre a eternidade, ele esquivava-se da fama e da ostentação. A intrepidez de Cristo era tão impressionante que ele se colocava acima das leis físico-químicas. Chegou a expressar que, aspas, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Lucas 21, 33. O universo tem bilhões de galáxias. Ele passa continuamente por um processo de organização, causa e reorganização. Estrelas nascem e morrem continuamente. Daqui a alguns milhões de anos, o Sol deixará de existir. Os astrônomos olham para o firmamento e em cada direção contemplam um céu de enigmas. Agora vem um homem que, além de dizer que possui o segredo da eternidade, expressa que o conteúdo dos seus pensamentos tem uma estabilidade que todo o universo não possui. O universo emerge ao caos, mas ele proclama que suas palavras transpassam
o caos físico-químico e que sua vida está além dos limites de tempo e espaço. Tais afirmações são impressionantes. Einstein era um admirador de Cristo. Contudo, se ele tivesse vivido naquela época, certamente o discurso de Cristo não deixaria seu cabelo mais desalinhado do que o que mostra na sua famosa foto. O discurso dele extrapola lava os parâmetros da física, portanto, não poderia ser explicado nem mesmo pela teoria da relatividade. Assim é, gratidão.